Existe momento na nossa vida, existe situações na nossa vida, que para Deus cumprir o propósito dele, ou ele vai tirar pessoas de perto de você, ou ele vai tirar você de perto de algumas pessoas. Por que isso? Porque algumas pessoas não vão estar preparadas, elas não vão estar naquele propósito que Deus tem contigo. Então, muitas das vezes é necessário ou você sair por vontade própria, ou alguém vai ter que te tirar para que você cumpra o seu propósito. Olá, eu me chamo Eliane, eu estou aqui para trazer uma palavra para você nesta tarde. Para dizer para você que aquele propósito que Deus tem na sua vida, Ele vai cumprir. Seja aí onde você está, ou seja em qualquer lugar, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai agir. O Senhor vai fazer você prosperar. Olha, querido, a Bíblia fala da história de José. José do Egito, ele era um jovem que tinha uns irmãos. Ele era um filho, vamos dizer que ele era o filho mais preferido do seu pai Jacó. E ele sonhava muito, ele era um jovem que tinha sonhos, Deus tinha um propósito com ele, ele sonhava bastante. Então Deus mostrava a ele as coisas que iriam acontecer lá no futuro. E aí ele começou a contar isso para o seu pai, para seus irmãos, que ele sonhou, que ele tinha um fecho, e o fecho dele ficava de pé, e o fecho dos outros irmãos, todos os 12 fechos, se encurvavam diante dele e tal. E aí os irmãos perguntaram, por acaso você quer ser rei sobre nós, quer governar sobre nós? E com isso a inveja começou, e o que é que eles fizeram? Tiraram José de perto deles, disseram, eis aí o sonhador, vamos fazer com que ele desapareça das nossas vistas, isso eu falando, as minhas palavras. E aí o que é que fizeram com ele? Venderam ele, colocaram ele numa cisterna e falaram para o pai dele que ele tinha sido morto por um animal. Tiraram ele de perto deles, ele foi tirado à força de perto deles. Então eles achavam que isso tinha acabado o fim de José. Eles achavam que com isso José não ia realizar aquele sonho que Deus tinha colocado na sua vida, sonho esse que iria salvar eles mais tarde lá na frente. Muitas das vezes você pode estar passando por essa situação. Você está saindo de um determinado lugar que você queria estar muito, que você queria estar no leito da sua casa, com os seus familiares, com a sua família, mas vão te tirar eles daí, porque vão se sentir tão incomodados com aquilo que Deus tem contigo, que eles vão te tirar de perto deles. Mas eu vou falar uma coisa aqui para você. Olha, escuta aqui o que eu vou falar para você. Não se preocupe, não. Porque se você tem um plano, se Deus tem um plano na sua vida, se você tem aquele propósito no seu coração que Deus tem colocado com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, no tempo certo de Deus, Ele vai cumprir na tua vida e você não se preocupe. Porque aqueles mesmos que te expulsaram daí, aqueles mesmos que te venderam, eles vão se encurvar diante daquilo que Deus tem na sua vida. E você vai ajudá-lo, assim como José do Egito fez. Tem momento da vida que é necessário sim sairmos de perto de algumas pessoas. Não é que sejamos orgulhosos nem maldosos, mas é porque o que Deus tem para fazer é tão especial que muitas pessoas não entendem aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas pessoas não vão compreender. Muitas pessoas não estão alinhadas àquele propósito que Deus tem contigo. Cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um propósito. Deus tem um chamado específico para cada pessoa. E cada pessoa tem aquele propósito especial que Deus tem colocado. Abraão, quando ele saiu do meio, Deus disse para ele, sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela e vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. Ele saiu dali com a sua esposa, com o seu gado, com os seus servos, e ele quis levar o seu sobrinho Ló. Deus não falou para ele levar Ló, mandou ele sair do meio deles. Ele levou o seu sobrinho Ló, e quando chegou lá nessas terras, ele mandou o seu sobrinho escolher a melhor terra, o que ele quisesse escolher era dele. O sobrinho olhou e viu aquele campo vasto, verde, cheio de plantações, muito lindo, e escolheu para ele morar. E Abraão ficou com as terras mais... A vista não era bonita, eram feias, seca. Mas o que é que aconteceu ali? O chamado era para Abraão, não era para Ló. Mas Deus só fez Abraão prosperar quando Ló saiu de perto. Deus só fez Abraão prosperar. Ele foi transformado pai de grande nação depois que o sobrinho saiu dali. Porque tem coisas que é só com você que Deus quer fazer. Tem chamado que é só específico para você que Deus quer tratar. E muitas das vezes Ele te tira do meio dos seus. Muitas das vezes você é tirado à força do meio dos seus. Para que o seu propósito seja cumprido. Porque é grande o que Deus tem na sua vida. E muitas pessoas não vão estar nesse propósito. Muitas pessoas não vão estar nesse chamado. E quando Deus chama, Deus faz com que você prospere.
Ele fez assim com José. Aonde José chegava, ele prosperava. Porque o propósito que Deus tinha com ele era de prosperar, era de governar, era de ser um líder. Então os irmãos tiraram ele de perto dele. Mas aquilo ali foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus que aqueles irmãos fizessem isso. Porque mais tarde, quando José estava à frente deles, José disse, não temas. Eu estou aqui porque foi vontade de Deus que eu viesse para cá para suprir vocês nessa fome que está aqui no Egito, aqui naquele período ali. E só o Egito podia suprir aquela fome daquelas nações. E quem foi colocado ali? José. Porque o que Deus tinha com ele era diferenciado com os demais. O chamado que Deus tinha com ele era para ele ser um governador, era para ele ser um líder, era para ele suprir a fome daquele povo. E só ele tinha dentro dele, que Deus tinha colocado, aquele talento de administração. Aonde ele chegava, ele prosperava. Ele chegou na casa de Potifar, começou a crescer o trabalho. Começou a andar o trabalho. Ele foi mandado para a cadeia, ao mando de Potifar, por conta da mulher dele. Uma calúnia que ela levantou sobre ele. E lá na cadeia ele prosperava. Lá na cadeia ele já se tornou líder daqueles carcereiros ali. Depois dali ele foi para o palácio resolver um problema. Deus deu um sonho a Faraó e ele ficou perturbado, porque as pessoas só procuram mesmo a diligência para aquele sonho que eles têm quando eles se perturbam. Nabucodonosor também não foi diferente. Ele se perturbou e ele procurou que as pessoas resolvessem aquele sonho dele, e Daniel destrinchou aquele sonho que Nabucodonosor tinha. Muitas das vezes você só vai ficar perturbado, você só vai procurar ajuda de Deus quando você se perturbar. Existem revelações através do sonho, mas também existe muitas vezes que a gente sonhamos coisas que não tem nada a ver com revelação. São coisas do dia a dia. Mas quando é uma revelação de Deus, um propósito de Deus, você vai se perturbar. E aí sim você vai procurar ajuda. Você vai procurar pela ajuda de Deus para desvendar o que é aquilo que está acontecendo na sua mente. Você fica perturbado, acorda perturbado, passa o dia pensando naquilo. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor e com Faraó. Ele chamou aquele pessoal para destrinchar aquele sonho, para revelar aquele sonho, o que é que significava. E quem tinha o dom para revelar? José. Olha, quem revela sonhos vai ter grande proveito. Quem revela sonhos vai ser colocado no palácio. Quem resolve problemas vai ser colocado no meio dos grandes. Foi o que aconteceu. Ele resolveu o problema daquele rei. Ele foi colocado ali como governador. Ele só era abaixo do faraó. O restante ele dominava tudo. O faraó colocou ele como líder de tudo. Eu quero dizer para você que quando você tem um chamado de Deus diferenciado, que quando Deus te tira de um determinado lugar, não fique triste porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ou quando alguém te tira daí, você não fez nada. Você está simplesmente fazendo as coisas direitinho, você está caminhando direitinho, você está agindo direitinho, mas aí as pessoas começam a te expulsar daí desse lugar, começam a fazer calúnia, começam a levantar falso testemunho, começam a fazer fofoca sobre você, começam a puxar o seu tapete, começam a tirar você de linha, como se fala aqui no Nordeste, aqui como nós falamos, começa a tirar você de linha aí. Não se preocupe, porque é Deus que está permitindo que isso aconteça, porque Ele tem algo com você lá na frente. É grande o que Deus tem para a sua vida. É grande o propósito que Deus tem com você. Se você está passando por esse problema e se você tem um chamado de Deus específico, acredite que vai chegar a hora que Deus vai realizar na sua vida. Portanto, não se preocupe. Não se atemorize. Não fique angustiado. Saiba que Deus tem um chamado para cada pessoa diferenciado. Com José, ele tinha aquele chamado que ele ia ser governador. Com Abraão, ele ia ser pai de grandes nações. Com Moisés, o chamado dele era para libertar o povo do Egito. E ele foi para onde aprender? No deserto. Ele fugiu para o deserto. Ele matou aquele egípcio que estava maltratando os hebreus. Ele não aguentou porque, como diz o sangue fala mais alto, ele viu aquela situação, ele ficou irritado com aquilo. E logo o que é que ele se transformou? Num libertador. Aquilo que te irrita, aquilo que faz você perder a razão, aquilo que você não aguenta engolir seco. É o propósito que Deus tem com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não ficou conformado com aquela situação. Ele matou aquele homem e fugiu porque foi descoberto. Fugiu lá para o deserto. Foi ser treinado lá no deserto. Porque mais tarde, o chamado dele ia ser libertar o povo. Ele era um libertador já desde a sua infância.
desde a sua infância, ele já demonstrava que ia ser um libertador. A primeira pessoa que ele libertou foi a mãe dele, Joquebede. Libertou de viver ali escrava, pelo menos enquanto ela cuidou dele, ela foi assalariada. A filha de Faraó pagou para ela cuidar do próprio filho. Libertou a mãe de viver uma vida de escassez. Pelo menos tinha um salário. E depois ele se tornou libertador do povo de Israel. Passou 40 anos no deserto. Aqueles 40 anos que ele passou lá, na terra lá de... Eu acredito que seja de Midian, que foi onde ele casou. Que tem até o sogro dele, o Jetro. Ele passou 40 anos lá sendo treinado pelo sogro, cuidando de ovelhas. E depois ele passou mais 40 anos no deserto, cuidando do povo. Olha só como quando Deus tem um chamado específico, não é todas as pessoas que têm, mas tem algumas que têm. Olha só como é que Deus age. Você vai ser expulso daquele seu lugar, porque ali naquele seu ambiente, muitas das vezes você não vai ser treinado para aquilo que Deus tem mais tarde na sua vida. Aquelas pessoas ali que você convive, muitas das vezes elas não vão poder passar para você aquela lição que você tem que aprender. Muitas das vezes é as duras penas, como chama, no deserto da vida. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de você sair dali melhor. Portanto, eu digo a você, se você está passando por uma situação difícil, um deserto, uma escassez, saiba que dali você vai tirar proveito. Aproveite para aprender o que é que você está vivenciando nesse momento, o que é que está acontecendo na sua vida, para que mais tarde você possa governar aí na situação que você está, para que mais tarde você se torne um líder que vai ajudar outras pessoas a vencer aquilo que você tem vencido. É isso. Nós viemos aqui para essa terra, cada pessoa tem um chamado, tem um propósito. Portanto, descubra o seu. Entendeu, querido, querida? Descubra para que você veio. Qual é o seu propósito aqui na terra? Qual é o seu chamado aqui na terra? O que é que Deus tem com você? Muitas das vezes está escondido e você nem sabe ainda. Você nem abriu ainda o seu coração para observar. Você nem observou ainda, não ficou ali pensando que para que eu vim? Muitas das vezes queremos desistir daquilo que Deus tem colocado na nossa mente, porque acreditamos que as pessoas não querem nos ouvir, que as pessoas não vão querer ouvir o que a gente tem para passar, nos sentimos rejeitados, nos sentimos abandonados, nos sentimos perseguidos. Mas é nesse momento que devemos levantar a nossa cabeça, tomar posse da bênção que Deus tem colocado na nossa vida e seguir em frente. Tá bom, queridos? Querida, essa foi a mensagem que eu tenho nesta tarde, para mim e para você, para que nós possamos abrir a nossa mente, que aonde nós colocamos a planta do nosso pé, nós vamos prosperar. Com a graça de Deus, nós vamos prosperar para aquilo que nós fomos chamados para fazer. Certo? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, para você receber as notificações, dá um like, curte o vídeo, se ele é relevante para você, curte o vídeo. E que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. Deus te abençoe.